Olá, no Cine Etc. de hoje, a gente vai conversar com Marcelo Janot, crítico de cinema, aqui no Estação, Marco de Cinema Carioca. Janot, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho e a importância dele. O trabalho do crítico de cinema é fundamental, porque o crítico de cinema ele é o mediador entre o filme e o espectador, né? O crítico de cinema talvez seja a única instância que não tem interesses comerciais, interesses de bilheteria. O único interesse do crítico de cinema é a qualidade artística do filme. Então, se o espectador ficar só à mercê de propaganda, de indicações de pessoas que não são experts em cinema, ele jamais vai ter a capacidade de um dia poder dialogar com o filme. Janot, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser crítico? Não, crítico sempre passa. Eu costumo dizer que o crítico é a raça mais odiada das profissões. Não tem aquele velho chavão de que, se o bonequinho está aplaudindo, eu não vou porque o filme deve ser ruim, ou então se o bonequinho está indo embora, aí é que eu vou porque o filme deve ser bom. Pois é, o crítico tem essa imagem, infelizmente, por quê? Porque muitas pessoas tendem a achar que por o crítico estar emitindo a opinião dele, e essa opinião muitas vezes vai contra o que o espectador pensa, as pessoas tendem a achar que é uma opinião autoritária e arrogante. Não é assim. É uma opinião de alguém que está ali, estudou, é preparado para fazer uma leitura do filme. O bom crítico, ele jamais diz, não vá ver esse filme porque esse filme é um lixo. Ele diz, esse filme é ruim por isso ou aquilo. Cabe ao espectador achar que ele deve ir ver ou não, né? Janot, você já passou por alguma situação engraçada ou chata que você possa contar pra gente? Volta e meia eu sou obrigado a me deparar, especialmente em redes sociais e tal, com comentários um pouco deselegantes. Por exemplo, se eu for ver, eu vi, sem ser para fazer a crítica, um filme como O Senhor dos Anéis e não gostei nada. Então, para que eu vou fazer crítica dos outros Senhor dos Anéis se eu sei que vai ter uma legião de fãs e que vai me xingar até minha quinta geração, né? Então, assim, eu procuro evitar essas situações, mas claro que existe um lado, por exemplo, de cineastas brasileiros que ficam incomodados se você faz uma crítica ruim de um filme deles, porque todo cineasta brasileiro acha que só faz obras-primas. Então, quer dizer, tem essas questões que você tem que saber lidar. Eu vou dar um exemplo. No Globo, muitas vezes a gente tem um tamanho muito reduzido de crítica. A gente tem um espaço que equivale a 1000 toques. Pode parecer muito, mas para um jornalista 1000 toques é uma coisa de nada. É praticamente um parágrafo e meio. E aí eu vou dar um exemplo que eu fiz uma crítica recentemente de um filme, não vou dizer qual é, mas o boneco estava aplaudindo o filme sentado. Mas a crítica era pequena, porque eram 1000 toques, né? E aí depois, num comentário de rede social, o diretor do filme chegou e falou assim, a crítica é favorável, mas eu achei muito rasa. Então, quer dizer, o que ele queria? Em 1000 toques, você não consegue ser profundo da maneira que a pessoa quer. Janot, para finalizar, algumas dicas de filmes para o pessoal que está em casa vendo a gente. Não há mais desculpa para você não ser cinéfilo. Então, acho que é obrigatório a qualquer pessoa assistir toda a obra do Kubrick, assistir toda a obra do Hitchcock, não é à toa que eu estou com a camiseta dele, assim, assistir Buñuel, assistir Godard, Truffaut, não há desculpa mais para a falta de cinefilia. Não é que nem na minha época que você tinha que se emburacar lá na Cinemateca do MAN e ficar esperando o filme ser reprisado. Filmes como Congresso Futurista, que é um ótimo filme, foi muito mal lançado nos cinemas. É um filme que vale a pena correr atrás e assistir. E a safra de filmes nacionais também. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Lobo Atrás da Porta. Há muitos bons filmes nacionais em cartaz que eu também recomendo. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!